Muito bem, então, boa noite, todo mundo. Bem-vindas, bem-vindos ao nosso penúltimo Sastanak de 2025, né? Que são, né, os Sastanaks, muita gente conhece, mas quem eventualmente for assistir essa gravação, pontualmente, então, são encontros que a gente faz sobre determinados temas específicos, né? Referentes à Croácia, a sua história, a sua cultura, a sua região, né, e suas relações com o Brasil, né? Esse Sastanak também ele faz parte, né, do curso que eu estou ministrando, né, em 2025, curso de Cultura e História, né, da Croácia, que está acontecendo agora no segundo semestre, né? Então também o Sastanak ele foi integrado aí no programa desse curso. E, obviamente, né, como eu disse, o Sastanak faz parte das atividades, né, promovidas pela Sociedade Amigos da Dalmácia, né? E nós vamos ter ainda um último encontro em dezembro. Esse encontro vai ser especial porque ele vai tratar da temática do esporte, né? Então, como que o esporte ajuda, né, aproximar os dois países. A gente sabe que o futebol é uma grande questão, né, mobiliza muita gente, etc. A Croácia é muito conhecida no Brasil pelo futebol, né? Mas tem tantas outras coisas, né, que a gente vai falar. Então, o Sastanak sempre tem essa questão de aprofundar. Normalmente a gente chama os nossos parceiros, especialistas, pessoas que, né, de conhecimentos aprofundados para fazerem as apresentações. Hoje, por acaso, não estou por acaso eu mesmo que vou falar, mas assim, a ideia era que justamente a gente fizesse esses encontros que tivessem outras pessoas variadas, para a gente valorizar, né, o conhecimento que as pessoas têm. Por se tratar hoje, nesse Sastanak, de uma temática que eu tenho estudado, que eu tenho trabalhado, né, intensamente, aí desde... Nossa, fez exatamente 10 anos, né, quando eu comecei a fazer essas pesquisas voltadas para questões de imigração croata no Brasil. Oficialmente fazem 10 anos, né? Então, acho que é um bom momento, eu nem tinha me tocado, né, para a gente fazer uma recapitulação, né? Então, por isso que o título, na imigração croata no Brasil hoje, entendendo caminhos e conexões entre a pátria e a diáspora. E a ideia dessa apresentação, né, novamente, como ela integra tanto as atividades gerais da SADA, né, e este ano e ano passado, na verdade, começaram as comemorações dos 100 anos da imigração maciça, né, da ilha de Korčula ao Brasil. Então, nós estamos realizando essa atividade para também um pouco falar por onde a comunidade está indo, como essas questões migratórias, essas conexões entre a pátria e a diáspora estão sendo mantidas, né? E também pensando no curso de Cultura e História Croata, né? Os últimos 2 módulos, né? O terceiro módulo, ele é sobre a imigração, né, croata no Brasil. E, aliás, o segundo módulo, né, o terceiro módulo, é sobre as características culturais, históricas, geográficas e etc., né, referentes à Croácia, né? Então, a gente vai tentar falar disso. Eu vou apresentar algumas ideias, mas, assim, como pesquisador aqui, né, então, como pesquisador aí que faz atividades não somente na comunidade, mas também na USP, né, também na Universidade Federal da Bahia, também onde estou atuando, né, nos últimos 2 anos. Então, um pouco dos meus conhecimentos, não é uma, digamos, listagem completa do que eu vou falar, das ideias, muitas ideias eu escrevi sobre, ou a gente já acabou falando, então quem tiver interesse em saber mais, por exemplo, sobre a história da imigração croata, tem os variados livros que foram publicados, tem muitas lives, muitos sastanaks que a gente fez e gravou, estão no canal da SADA, onde a gente sempre sobe depois de um tempo, né? As gravações do Sastanak no canal da SADA, então, assim, realmente ali tem muitas informações que é possível encontrar sobre o passado, né? Por isso que hoje nós vamos falar de hoje, né? E do que vai ser no futuro. E também como uma espécie de convite também, né, para todo mundo que está aqui, das pessoas que já estão bastante engajadas, das pessoas que ainda
vão se engajar, né? Então, a ideia é também que a gente também preste contas de alguma maneira, né? Pelo menos traga algumas informações e que a gente pense, né, o que dá para você fazer futuramente, né? Então, eu tenho muito, sim, trabalhado nessa vertente, né? O que tenho, inclusive, apresentado no nosso último encontro da diáspora sul-americana, né, em março, nesse caminho do ensino da pesquisa, né? Como caminhos de atração de descendentes croatas à Croácia, né? E ao Brasil também. Então, acho que um pouco desses dois lugares, mas principalmente a Croácia, né? Eu vou mostrar também como tem acontecido alguns projetos de trazer pesquisadores, inclusive nós receberemos agora no dia 23 de novembro, domingo, 23 de novembro de 25, três pesquisadores que eu vou apresentar também, que vão vir para o Brasil como início de uma série de visitas que vão visitar as comunidades, vão fazer pesquisa, né? Então nós fazemos esse tipo de projeto de atração, né? De croatas ao Brasil, mas principalmente aqui a gente está falando, né? De atividades que podem ser feitas, né? Pensando em quem gostaria de se conectar com a Croácia de alguma maneira, né? Então, nós estamos aqui falando no âmbito universitário, né? Mas e não só, né? Dos programas de mobilidade, né? Estudantil e docente entre universidades brasileiras e croatas. Então, vocês estão vendo nesse cantinho, né? Aqui. Então, tem um convênio que existe desde 2001 com a Universidade de Zagreb, entre a USP e a Universidade de Zagreb, que já tem enfim, resultado em várias idas, várias vindas, várias pesquisas, várias pessoas que se conectaram, né? Estudantes, né? Principalmente docentes. Então, a ideia é que se tenha outros projetos. Recentemente, a Câmara de Comércio, né, Brasil-Croácia, também fez uma parceria com o Grupo Ânima, né? Então, assim, são várias atividades que são pensadas e a gente espera que futuramente a gente possa ter outros convênios, não que isso sejam os únicos, né? A gente sabe que tem outros, mas eles não surgem dessa atividade da comunidade, né? Então, a gente entende que esses convênios também têm a ver, né, com a comunidade mesmo que eles estejam nas universidades. E também são oferecidas, hoje em dia, né, várias bolsas de estudo de pesquisadores e estudantes de ambos os países, né? A Croácia oferece N bolsas, isso até é bastante conhecido hoje em dia na comunidade de estudo da língua croata, né? No Brasil e na Croácia, mas, né, obviamente vale para o Brasil e para outros países, né? Quem vem por meio desses intercâmbios em convênios para o Brasil da Croácia vem com bolsa, então tem pessoas que vão estudar. Nós esperamos, né, futuramente, né, que essas parcerias nossas resultem na criação, né, e há fortes acenos que talvez em 26 ou 27 a gente possa contar com o leitorado croata, que é leitorado, né? É um centro de estudo, né, de língua e de cultura, onde vem pessoas do país de origem daquela língua. Então, vão vir, se a gente conseguir criar esse eleitorado, né? Teriam, para além de mim, outras pessoas que viriam da Croácia para realizarem diversos projetos, seja na universidade, seja em outros ambientes, né? Inclusive online, né? Porque também nossa comunidade, nem todo mundo fica em São Paulo, e mesmo que fica em São Paulo, nós sabemos da dificuldade, né? Então, a gente tem diversas maneiras e bolsas que estão sendo pensadas para isso acontecer. Comecei a falar também das parcerias. Então, que a gente já identificou que tem algumas parcerias já acontecendo, inclusive, na área de ciências ambientais, né? Então, COP30 tem participação croata, né? Que é uma coisa atual. Temos também projetos também voltados para energias renováveis, biotecnologia, história. Também vou falar depois de um outro projeto que a gente tem, que se chama Escola Bracro, né? Que tem projetos sendo elaborados nesse sentido. E também temos alguns projetos conjuntos que já foram financiados, e tem outras coisas que a gente está pensando entre as instituições, entre as agências de fomento, entre a CAPES, entre o Ministério de Educação, fundações de pesquisa. Isso também eu vou falar mais para frente, porque esses três pesquisadores,
estão vindo agora para o Brasil, eles vão vir justamente por meio de um projeto, grande projeto, né, que será financiado para se estudar e criar o arquivo digital das produções dos croatas brasileiros, né, produções impressas e, enfim, manuscritas, né, de croatas brasileiros, né, então é um projeto de 3 anos. Então, por exemplo, esse tipo de cooperação, ela é muito importante para aproximar, por mais que ela seja, digamos assim, acadêmica, né, e também vários eventos, né, que têm acontecido, né, então, como mais uma vez eu disse, né, no domingo, por mais que eles sejam acadêmicos, eles vão visitar as comunidades, né, então no domingo e na segunda-feira eles vão para as universidades também, então a gente sempre faz, eu pelo menos, né, tenho essa, digamos, essa política, assim, de sempre quando vem alguma pessoa que é pesquisadora ou que trabalha com cultura também, que a pessoa conheça as comunidades e o que tem sido feito, né, que é as comunidades, no nosso caso, diferente de alguns outros países, como a Alemanha, Itália, Espanha, França, a gente não conta necessariamente com o instituto, né, com a Aliança Francesa, com Cervantes, com, enfim, o Instituto Goethe, enfim. Então, a gente não tem esses Fundação Japão, por exemplo. Então, quem representa a Croácia, muitas vezes, para além da embaixada? As próprias comunidades que promovem essas atividades. Então, elas têm um lugar central para a cultura e para o modo de funcionar da diplomacia e etc., né, croata. E também nós temos feito N exposições e mostras, tanto na Croácia como no Brasil, falando, né, das diversidades, né, que a gente tem. Então, nós vamos ter a abertura de uma exposição, que vocês vão ver no dia 23, e aqui embaixo vocês estão vendo a imagem, né, dos Dias Brasileiros, né, que acontecem já há 13 anos, isso, na cidade de Pula, que é um evento que eu estou organizando em parceria com a Biblioteca de Pula, a Biblioteca Municipal, com a Universidade de Pula, com a representação, né, da matriz dos emigrados croatas, né, na sua filial também de Pula. Então, nós estamos organizando esse evento para promover a diversidade do Brasil, no sentido de as pessoas conhecerem mais do Brasil para além do que elas conseguem ver na TV, né? Seria o quê? Carnaval, samba, futebol, praias, Rio de Janeiro e aquelas coisas que a gente já sabe sempre que avisamos. Então, esse evento ele já existe há 13 anos e é feito em vários ambientes, em espaços culturais, nas escolas, nas universidades, nas ruas, no cinema também. Ultimamente a gente tem feito também mostras de cinema, justamente para mostrar essa cara, né, desse universo que é o Brasil, né? E muitas vezes, né, ultimamente, também nos últimos 6, 7 anos, a gente sempre tem tido participação dos membros da comunidade, nossa comunidade croata do Brasil, neste evento croata, né? Então, este ano, por exemplo, 25, né, houve uma homenagem ao Gregório Vasic, né, que é o nosso diretor de cinema, muito conhecido, né, com produções de documentais, e houve uma mostra, né, no cinema municipal, também teve várias visitas, oficinas, enfim, várias atividades. Então, a gente sempre vai trazendo, né, eu vou também conversando, vendo o que se agrega, o que dialoga de acordo com a temática, etc., para fazer para fazer esse elo entre a comunidade e a Croácia. Né? Então, em anos passados já tiveram várias outras pessoas da comunidade que participaram, né? Das associações, pessoas individualmente, né? Então, assim, a gente sempre está procurando também aproximar a comunidade por meio disso. Né? Então, os Dias Brasileiros em Pula tem também esse lugar, né? Como uma mostra cultural, como um evento cultural que destacam não só as diferenças entre os países, porque isso aí todo mundo, né, meio que já tem na cabeça, que a Croácia e o Brasil são países muito distantes, mas também tem muitas semelhanças, né? Então a gente também, ao mesmo tempo, está trabalhando para mostrar que a gente não é tão absolutamente diferente ou distante, porque isso impede, né, de alguma maneira, a gente se aproximar, porque a gente acha que o outro é muito estranho, que não tem nada a ver com a gente não vai ter mais dificuldade de se aproximar, de querer saber mais, né? Para os croatas, o Brasil é um lugar exótico, para os brasileiros, a Croácia é um país exótico, então também, né, fica difícil a gente estabelecer parcerias, cooperação, intercâmbio, se as pessoas não conhecem os lugares. E a gente aí, cada um, né, do seu jeito, tenta mexer nisso, né?
Também foram feitos e sempre estão sendo pensados em estudos comparativos, né? Inclusive os colegas que vão vir agora, né? Da Universidade de Zagreb, eles justamente querem fazer uma pesquisa comparativa, querem também estudar mais a comunidade croata no Brasil, que hoje, talvez não podemos dizer que não tem nada sobre a imigração croata, mas ainda é pouco representada a nossa comunidade em relação à Argentina, ao Chile, que tem mais imigrantes, né, que tem uma comunidade mais presente, mas que, mesmo assim, né, não é por isso que a gente não precisa saber, né, do Brasil, mas também tem outras pessoas da área de relações internacionais, de economia, enfim, várias pessoas que já realizaram pesquisas comparando os dois países, né? Então, a ideia futuramente é que a gente possa realmente juntar todas as pesquisas. Esse é um dos meus futuros projetos, né, e com os parceiros, né, a gente criar um portal, um espaço onde a gente pudesse ter todos os textos, né, por isso que a colega que vem, né, vai trabalhar com a gente para a criação desse arquivo digital, né, porque aí a gente realmente pode entrar e vai ter tudo num lugar só, tudo que a gente possa ler sobre a Croácia, né, em português, obviamente, ou sobre o Brasil, em croata, em português, etc., a gente vai tentar criar nesse site, né. Também muito importante, né, para falar desse caminho, né, de atração. Obviamente, eu ensino, né, ensino de língua croata, que também acontece desde 2012, 2011, por aí, né, que eu comecei a lecionar, mais assim, especificamente. Na Croácia Sacra Paulistana, né, depois também comecei a lecionar na SADA, mais recentemente ainda, né, na USP, enfim, em outros lugares com oficinas e etc. Tem outras pessoas como a Maia Quaternik, né, Fernandes Leite, que também oferece o curso de língua croata na Croácia Sacra e também no Mackenzie, então a gente tem outras pessoas também envolvidas no processo. E também, a partir dessa experiência que eu tive, né, quem está fazendo o curso de língua croata comigo sabe, né, conhece bem o nosso livro, né, Croata para Todos, né, todas, que é essa capinha que vocês estão vendo, né, ele é um livro um pouco específico, né, não é aquele livro típico, né, que a gente tem, que é um livro, assim, de mais de gramática, ou de algumas situações de conversação, né, é um livro que a gente chamaria de um livro de ensino de língua de herança, né, porque o croata, para quem é descendente de croata, a princípio seria uma língua de herança familiar ou herança cultural, né? Então a gente está trabalhando de uma outra maneira, né? De modo que a gente possa discutir aspectos culturais do que significa ser croata no Brasil, né? Ou descendente de croata no Brasil, né? Então esse livro ele tem esse objetivo grande de fomentar a comunicação, a pessoa conseguir se apresentar, conseguir fazer várias coisas com a língua, né? Mas também que ela possa entender aspectos culturais, né, históricos e etc. Né? E aí, enfim, existem várias outras propostas do que a gente precisaria, né? A gente precisaria, por exemplo, de um livro sobre a história da Croácia, né? Porque a gente pudesse entender essa coisa super complexa, né? Então, quem já estudou um pouco, quem não estudou nada já imagina que é uma coisa complexa. Quem estudou um pouco sabe que mais ainda como é complexa, né? A história da Croácia, do Brasil, enfim, de vários lugares. A gente só tem um ponto de partida talvez um pouco diferente, mas a ideia, né, que a gente tivesse digamos, um compilado, um livro mesmo com capítulos sobre a história da Croácia. Também a minha ideia, né, que futuramente a gente tenha também o livro sobre da história da literatura croata. A gente tem tido algumas publicações. Eu, inclusive, fiz alguns textos sobre a literatura croata, etc. Mais recentemente, a gente lançou, né, uma antologia de poesia. Então, acho que para a gente conhecer a alma de um povo, né, por mais que às vezes a gente talvez não seja muito da literatura, muito da poesia, a poesia, especificamente essa modalidade, né, da literatura, talvez seja mais interessante para a gente entender um pouco o modo de ser, né, das pessoas. E também a gente está pensando e sempre fez, né, publicações conjuntas, né, de artigos, livros, revistas, né, com pesquisadores croatas, brasileiros. Como eu já falei, né, a gente fez traduções de obras literárias, científicas, estão sempre tentando ampliar, né, esse acesso ao conhecimento produzido em ambos os países. Essa outra capa que vocês estão vendo, né, quem for assistir pela primeira vez aqui, é uma capa de um dos livros que nós publicamos. Eu publiquei, né,
em organização, né, como organizador, mas em parceria com outros pesquisadores brasileiros, né, são 3 livros, aliás 4, né, que contam, né, sobre mais detalhadamente, né, e de maneira sistemática sobre a imigração croata no Brasil. Né? Então, quem quiser também ler, são livros que foram publicados, né, no contexto, né, das atividades da Croácia Sacra Paulistana, né, então são livros que são disponíveis na versão impressa, né, para serem adquiridos, ou também podem ser consultados, né, nas bibliotecas que existem nas comunidades. Então, também esses aspectos aí a gente está tentando promover de pesquisa. Temos também, né, no campo de tecnologia e inovação, né, alguns projetos que estão sendo pensados, principalmente pela Câmara de Comércio, né, mas também no âmbito das universidades, algumas pessoas individualmente, pensando em parcerias que podem ser feitas, né, com tecnologia de formação, engenharia e inovação. Obviamente que sempre, como eu estou falando, né, gente, se alguém tiver alguma ideia, alguma proposta, né, alguma vontade de realizar algum projeto, de se envolver, por isso que eu estou trazendo, assim, uma coisa bem aberta, né, que conhece alguém, se não eu, conheço um primo, um filho, um tio, um amigo, uma pessoa que possa se interessar, né, então isso pode ser realizado futuramente, né, também tem se discutido possibilidade também, já em vários lugares eu já vi pessoas falando sobre um videogame que poderia ser feito, enfim, várias coisas que a gente pode fazer, né? A gente também fez um mapa, por exemplo, já fazem alguns anos, um mapa de lugares croatas no Brasil, né? Agora também com o memorial que foi criado, né? O memorial físico na SADA e online também nós criamos, né, um mapa onde a pessoa pode encontrar os lugares e se deslocar até eles, né? Então a gente está tentando trazer essa questão da inovação, né? Também pensando no intercâmbio de prática, de conhecimentos, entre alguns lugares, né? Nós temos, por exemplo, aqui na Bahia, né? A Aliger Pereira, que também trabalha nessa área de tecnologia, né? Que está muito interessada, né, em promover essas atividades. Também temos várias pesquisas, né? Muito importantes sobre o legado croata no Brasil, né? Também tem se feito algumas pesquisas, acho que é importante, né? Especialmente importante a gente também começar a estudar essa realidade fora do estado de São Paulo, né, e da capital. Apesar da maior parte da comunidade se localizar em São Paulo, nós temos comunidades em outros lugares. Mais recentemente parece que está sendo em via de constituição, né, uma associação dos croatas de Minas Gerais, né? Então é um movimento interessante, né, que a gente foi consultado recentemente, né? Então tem essa proposta que a gente até fez reunião, inclusive para apoiar, né, as pessoas que querem se articular. Também há um ano foi criada a Associação dos Croatas do Paraná, né, então a gente também está nesse movimento que está se expandindo, né, para além de São Paulo, né? Justamente por isso, né, que a gente tem esse livro, Os Croatas Presentes, que foi publicado, né, que é um resultado de pesquisa da Aliger, né, que eu já acabei de mencionar, que nós temos contato, que é uma descendente de croata, que é natural da Bahia, né, de Salvador, onde, né, mora e trabalha, mas também se interessa muito, né, em assuntos croatas, enfim. Então, também a gente fica feliz quando são pesquisas realizadas fora, assim, do nosso contexto. E também tem estudos sobre patrimônio histórico e arqueológico, né, nesse caso, né. Tem essa outra imagem embaixo, né, da Lilian Lack, né, que é um curso de extensão, né, sobre história e arqueologia da colonização grega na Croácia, né, que a princípio não tem nada a ver com a Croácia propriamente dita, né, porque os gregos são anteriores aos croatas, né, se a gente pensa assim no processo da chegada, né, mas é muito interessante porque é uma pesquisa que ocorre atualmente no território croata. Então, como que esse legado grego em várias ilhas do sul da Croácia, em Korčula, Vis, Hvar, Brač, Mljet, né, são várias ilhas onde há presença de colônias, de assentamentos gregos, né, e como no caso a Lilian, né, que é uma pesquisadora, né, que atua na USP, né, que fez isso no Museu de Antropologia e Etnologia, né, de Arqueologia e Etnologia. Então, interessante também a gente ter essas pesquisas. Por exemplo, para a área dela, foi muito importante mostrar
que a presença grega ela não aconteceu só naquilo que a gente conhece na Itália, em alguns lugares da França, na Espanha, no Mar Negro, enfim, né? Mas também que chegou até a Croácia, né? E também a gente está acontecendo esse processo de troca de experiências e acordos, né? De cooperação educacional. Então, o Brasil assinou um acordo com a Croácia para parcerias na área educacional, econômica, etc. Né? Por isso que a gente está podendo falar desse curso de língua croata na USP, né? Muito provavelmente. E também os desafios, né, que a gente tem, né, de pesquisar, de fazer as coisas em outros ambientes, né? Então também eu tenho participado, né, de algumas conversas, mas no sentido como a gente pode aproximar, né, os âmbitos aí da pesquisa e do ensino superior, né? Então, vamos ver aqui mais. Acho que aí acabei na verdade acrescentando aqui uma informação, né? Que depois acabei não mudando, né? Mas assim a gente poderia, como eu falei para vocês aqui, né? Esse é o mapa que a gente criou, né? Que mostra a presença, né, croata na cidade de São Paulo, né? Então foi esse o ICAI. A gente tinha falado, né, da possibilidade de pensar em outras, em laboratórios, também a gente pensou, né? Ou hubs de inovação, de startups, de outras coisas, né? Que também pensando em mudanças climáticas, enfim, são várias conversas que estão sendo faladas, né, que existe. Né? Também houve a criação da rede, né, croata do Brasil, que é um pouco anterior à criação da Câmara de Comércio, né? Então também é um projeto que tem a ver com isso. Sim, aí a gente também estava falando sobre digitalização, mas acho que já vou pular. Deixa eu ver. Sim, eu acabei acrescentando coisas, né? Só que eu queria mencionar, então, esses dois projetos, mas acho que também vou passando aí, acho que muita coisa disso eu já falei. Eu queria, na verdade, talvez nessa parte que já estou vendo que o tempo está avançando, né, mostrar algumas propostas, projetos croatas, que são oferecidos pelo próprio Estado croata, pelas suas instituições. Então, aqui, a gente tem alguns dos projetos que são oferecidos, né, programas que são oferecidos pela matriz dos croatas emigrados, né, que é uma instituição que existe desde os anos 50, que cuida, digamos assim, na promoção e na manutenção das comunidades croatas fora da Croácia, né. Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, 3 exemplos, né, dos programas que eles oferecem já para o ano que vem. Então, a escola de inverno, né, do folclore croata, de 26, aí a mala escola, né, a pequena escola, no sentido porque para crianças, para jovens, né, até 16 anos, de língua croata e cultura, né, de cultura e língua croata, e tem também essa Tradicijska abeceda, né, que é um abecedário das tradições. Então, ela traz, cada letra traz uma tradição croata, que é um pouco parecida com outro projeto, né, que a gente tem tido agora no Clube das Bordadeiras, né, bordadeiros aí, né, então, coisas que a gente vê que a gente está alinhado ao que está sendo feito na Croácia, obviamente, um pouco diferente, né, esse abecedário tradicional, ele não foca necessariamente em bordado, algo do tipo, mas em trazer algumas tradições, né, então, o site, né, é esse. Ele também tem a sua versão em inglês e em espanhol, né? Porque as maiores comunidades, né, são dos países de língua oficial inglesa e espanhola, né? E se a gente entrar aqui no programa, né? A gente vai ver que realmente tem também um portal online para aprender croata de maneira assíncrona, né? Remota e assíncrona, ou seja, sem um professor, mas com atividades, então é um bom complemento. Às vezes eu indico isso, né, para alguns alunos, né, algumas turmas que não se substitui, né, porque não é exatamente um curso, mas são mais exercícios. E aí tem essas coisas que eu acabei de mostrar para vocês. Então dá para entrar, se informar e eventualmente participar, né? Tem a escola de inverno já passou, porque ela vai acontecer agora em janeiro, né? Então é um pouco mais difícil, mas, por exemplo, essa escola de língua e cultura, né, que acontece aí são 11 dias, né? Ela acontece aí, né, em julho, né, de 26. Aí tem um abecedário que mostra, né, que é um projeto, né, que vai juntando, na verdade, essas tradições. Tem também uma escola, né,
uma oficina de cinema em Orašje, né, que acontece também todo ano. Tem escola universitária, tem programas específicos voltados para o patrimônio cultural e religioso dos croatas da Bósnia, né? Tem o Eco Heritage Task Force, que tem esse nome chique em inglês, mas é basicamente um programa de voluntariado que qualquer pessoa pode participar, né? Então, esse programa surgiu depois que acabou a guerra na Croácia, né? Então, de 91 a 95, a gente sabe que houve um conflito armado, nenhum ataque ao Estado croata, e depois muitos locais estavam, né, sofreram, né, com esse embate bélico, e aí organizou-se já a partir do ano seguinte, anualmente, esse projeto levando os croatas de fora da Croácia, né, para a Croácia e para eles ajudarem na reconstrução do país, né, de uma maneira bem assim singela, bem simples, mas então esse projeto era para ajudar, renovar, reconstruir alguns espaços. É bom para membros da comunidade porque eles entram em contato, né, com o país, ajudam o país, têm contato com os croatas, fazem visitas, ficam nas casas ou, enfim, né, nos lugares onde os croatas, então acho que ficam, né? Então acho que é um contato muito interessante, né, de participação. Às vezes vão ajudar, sei lá, limpar um caminho que leva para uma escola, às vezes pintam uma escola, às vezes vão numa casa de repouso ajudar com alguma coisa. Então, é uma coisa assim de um período e outro período, praia, são outras atividades, etc. Né? Então, assim, são várias atividades aí que a gente pode aqui ver. Deixa eu ver se vai abrir mais, mas assim, lógico, ele já vai recuperando, né? Os festivais, algumas coisas que se repetem todo ano, como essa escola de inverno, enfim, né? Então, por exemplo, tem o fórum, né, dos jovens, né, das minorias croatas, então, enfim, são N coisas que a matriz dos emigrados oferece, né? Então, são projetos croatas e quem quer participa. Lá tem as regras e é possível participar, né? Quem tiver mais interesse depois, a gente pode comentar, sempre a gente pode, e mesmo que não tenha algo que eu queira, eu quero muito, por exemplo, tem um membro da nossa comunidade que trabalha com desenho animado, inclusive já participou dos Dias Brasileiros, então ele especificamente tem interesse em desenvolver algum projeto para produzir ou se envolver com esse ramo, né, esse setor, e seja a produção de um desenho, coisa do tipo. Então a gente está articulando, né, a comunidade e a gente de Modelo sempre ajuda para tipo meio que produzir um projeto, criar um projeto para ele, mas que ele não seja oficialmente promovido pela Matica, né, que é o nome dessa instituição. A Matica, ela ajuda conectando. Então ela fala, olha, eu não ofereço um curso de desenho animado, mas eu conheço pessoas na Croácia, e aí o tamanho da Croácia ajuda, né? E também uma certa centralização na Croácia ajuda, né, que a capital concentra muitas coisas, né? Por isso os Dias Brasileiros, por exemplo, a gente faz em Pula, né, então faz um pouco fora. A ideia é que depois os Dias Brasileiros, a partir do ano que vem, circulem pela Croácia. Mas é isso, então a gente muitas vezes cria projetos para as pessoas a partir dos interesses, do tempo que a pessoa tem, né? Mas eu não tenho tempo de ficar um mês, 6 meses, 3 meses, né? Para estudar. Eu tenho um tempo X, ou tenho nesse período aí. O que a gente pode fazer? Então a gente também articula, e realmente a Croácia está muito interessada em receber, né? Pessoas, sejam elas descendentes ou mesmo pessoas, digamos assim, sem vínculo familiar, que nós chamamos de simpatizantes, né? Os nossos simpatizantes também têm muito acesso, né? Muitos projetos. Uma coisa nova que aconteceu, né? Que foi criada justamente pela questão demográfica na Croácia, na Europa, de modo geral, em muitos lugares do mundo, né? Essa questão demográfica tem pegado, né? No sentido de uma certa diminuição populacional, apesar de, nos últimos 3 anos, o número de pessoas que imigram na Croácia está superando o número de pessoas que emigram. Então, esse saldo também ele tá mudando, né? Justamente porque se percebe essa questão, essa dificuldade. Então, foi criado o Ministério da Demografia e da Imigração, ou seja, é um ministério voltado para melhorar a situação demográfica e também, né, o Seljeništvo, que vocês têm esse nome aí grande, né? O Seljeništvo é imigração.
justamente porque a Croácia, apesar de não ser um país de muita emigração, a Croácia também é um país que já foi de imigração, né? Por isso que nós temos vários grupos étnicos, né? Na própria Croácia, que são de outras origens, mas também agora o interesse é que cada vez mais pessoas voltem, né? Retornem, como vocês estão podendo ver, né? Numa dessas avazinhas, né? Para a Croácia, ou que mesmo que não nasceu na Croácia, mas tem interesse e é descendente, né? Ainda mais, que a pessoa possa voltar, né? Então, tem sido pensadas várias políticas de facilitação de trabalho, de empreender na Croácia, de, por exemplo, aqui, reconhecimento, ou revalidação, né, das qualificações dos diplomas profissionais, bolsas, mais bolsas para estudar a língua croata. Tem essa nova política de que a pessoa não vai ter que pagar imposto de renda, né, durante 5 anos, se ela decidir morar na Croácia, né? Então, tem uma série de coisas que estão sendo feitas para ajudar realmente a atrair e fazer com que as pessoas, né, fiquem na Croácia. Então, com links, com coisas e com editais. Então, isso também é interessante, que esse ministério, muito parecido com um outro órgão, que já é mais conhecido, né, que eu vou falar logo em seguida, ele também oferece editais assim para se pensar em atividades e ações na própria Croácia. Então, nós temos a Matica, que eu já mostrei, que cuida, promove de um jeito mais cultural, né, essa questão dos croatas fora da Croácia e dentro da Croácia. Tem o Ministério da Imigração e tem, o escritório o escritório estatal para croatas fora da Croácia, né? Então, é um escritório que já existe há 12 anos, é um escritório muito importante para as comunidades, porque a maior parte das atividades que as comunidades realizam são financiadas, apoiadas, né, pelo chamado URED, né, esse é o nome genérico que tem se usado muito, né, porque o nome é enorme, então as pessoas reduziram para escritório, né, para URED. Então, o URED, ele basicamente funciona por meio de editais, né? O trabalho dele não é necessariamente fazer essa conexão, até ele às vezes faz, se a pessoa precisar, ele faz esse networking, né? Mas ele é mais voltado realmente em algumas políticas, né? Ele ser um elo entre as comunidades e os croatas fora da Croácia e o governo croata. Então, ele representa, de alguma maneira, o governo croata para além das embaixadas, porque ele, de fato, tem verba, né? É um órgão que ajuda, de fato, para que as coisas possam ser realizadas, né? E tem programas muito específicos para a imigração croata, né? E aí vocês estão vendo aqui do lado direito, que é justamente um dos projetos, por exemplo, que foi submetido aí pela SADA, né? Agora, recentemente, dentre vários outros, que eu acho interessante esse projeto, porque ele chama A Ponte da Cultura, chegando, né, em direção aos jovens através da mídia digital, arte e diálogo intergeracional, né? Então, nós temos 4 módulos aqui, na verdade, tem mais um 5º módulo, mas ele é um pouco diferente, que foram promovidos, cada um desses módulos foi promovido por um membro da comunidade e um associado da SADA. Então, o primeiro módulo são os jovens e as redes sociais, então é um mini projeto pensado para atrair os jovens através das redes sociais. Temos o módulo 2, que é voltado para o bordado, né, as tradições croatas, né, que se expressam através do bordado. Tem também o 3º módulo, né, entrou mais recentemente, quem propôs esse módulo, né, é Roberto, que quer produzir uma peça de teatro, né, para promover essas questões croatas. E temos o último módulo, que é o módulo para, digamos assim, para os pequenos, né, que é criar um cantinho, né, específico, né, da SADA para ser um canto das crianças onde elas poderão brincar, passar tempo com seus pais responsáveis e etc. Então, são projetos, mini projetos que integram esse grande projeto que a SADA enviou recentemente, né, para o URED, para que ele possa receber apoio e várias coisas possam ser realizadas. Então, de outra maneira, né, já é um pouco diferente desses outros órgãos, né? Então, ele é mais assim, do tipo, olha, você tem uma ideia, faça um projeto e pode aplicar. Inclusive,
tem editais que podem ser feitos individualmente, né? Nós já falamos isso em outros momentos, né? Então, não é só associações que podem pedir um apoio, pode ser uma pessoa individualmente, e aí entra no rol, né, de muitos projetos, e se for selecionado, pode realizar, né, os projetos. Então, essa é uma parte mais oficial, né, projetos croatas. Aí tem outros projetos, né, que a gente tem aqui, eu acabei trocando aqui, por exemplo, são projetos croatas independentes, que é quando a gente, às vezes, recebe pessoas da Croácia que se interessam pela comunidade, se interessam pelo Brasil, se interessam por questões croatas. Então, nós temos há muitos anos já uma cantora conhecida na Croácia, que é a Elis Lovric, né? É como a nossa Elis, só que não é Elis, é Elis, né? E ela é uma croata, que se apaixonou pelo Brasil, veio várias vezes aqui, também há muito tempo, acho que a primeira vez que ela veio também foi tipo 2014, 15, né? Participou, ela produziu um álbum inteiro em português, então ela foi aprendendo a língua, né? Então ela decidiu, por isso que chamou Canto da Istria, né? Que é a região de onde ela é, né? Então ela produziu esse álbum inteiro em língua portuguesa, né? Que vocês podem ouvir aí no YouTube, tem também a versão em croata e a versão no dialeto que ela canta, né? Então é uma cantora também conhecida por usar a linguagem, né? A variante, uma das variantes, né, da língua croata, né, que é da Istria. Então, também ela fez apresentações, então a gente acolhe também projetos individuais culturais que não tem nada a ver com nenhuma instituição. E também nós recebemos, e vamos receber de novo em janeiro, pelo que estive conversando, né, um dos também mais conhecidos jornalistas croatas, que é chamado Dragan Nikolic. Ele era jornalista da TV estatal, que é a maior TV da Croácia, agora é um jornalista independente que escreve para vários jornais e revistas como essa, né? Vienac, que é uma revista para assuntos culturais, e ele já veio várias vezes no Brasil porque ele tem um interesse, e ele escreve sobre coisas que meio que têm a ver, né? Que conectam Brasil e Croácia. Por exemplo, ele escreveu uma matéria inteira, né? Sobre Zora Seljan, né? Que é filha de dois muito conhecidos geógrafos, ditos exploradores, né, croatas, que vieram para o Brasil no final do século, na verdade, no começo do século XX. Então, eles foram responsáveis por mapearem, por exemplo, as cataratas, né, de Iguaçu, lá no Paraná, foram também definir a fronteira entre o Brasil e a Bolívia, no Mato Grosso, né, então eles tiveram uma contribuição, né, aí nesse período dos primeiros anos do século XX, e a filha deles, que talvez seja mais interessante, né, que ela nasce nos anos 30, ela durante anos mantinha contato com a Croácia, ela produziu muitas obras, muitas peças, principalmente, né, livros, sobre o Brasil, sobre o folclore brasileiro, sobre as tradições afro-indígenas brasileiras, e que, por exemplo, para alguém que quer conhecer o Brasil e não tem muito acesso, né? Eu sempre indico, né, essa autora, porque realmente ela conseguiu acessar de um lugar muito especial, né, a especificidade, né, do Brasil, e acho que por ter tido essa família croata, ela também tem um olhar diferente, que acho que facilita para o croata entender do que se trata no Brasil. E esse jornalista, por exemplo, escreveu uma matéria inteira sobre ela, depois ele escreveu uma matéria sobre a comunidade, sobre Jorge Amado, sobre, enfim, né, ou vários escritores, né, agora ele volta em janeiro para escrever, por exemplo, sobre o Museu do Futebol, que tem em São Paulo, né, mas também para escrever sobre a vida cotidiana das pessoas, né. Então, assim, são projetos individuais que as pessoas têm, que acho que também é muito importante para a gente, né. Então, a gente sempre acolhe. E aí nós temos também projetos, digamos, croatas no Brasil, especificamente. Então, tem um projeto que já tenho trabalhado bastante, dentre várias outras coisas, né? É um projeto que eu tenho trabalhado aí com a Kátia, né? Que a gente, inclusive, produziu um texto meio que reunindo tudo que a gente fez aí durante esse período, inclusive, né? Da gestão dela, né? À frente da SADA, de outros projetos culturais que ela fez. Então, a gente produziu esse texto, né? Produção e gestão do conhecimento imigrante, que justamente a gente está tentando organizar tudo isso que está sendo feito, né? Muitas atividades, muitas coisas, eu mostrei só um pedacinho, né, de tudo que está sendo feito. Talvez a comunidade brasileira, hoje em dia, seja uma das comunidades mais
mais ativas, né, eu diria, né, das comunidades de imigração. Então, acho que isso também realmente impacta um pouco as pessoas, né, quando elas começam a ver tudo que está sendo feito por uma comunidade que não se sabia ou se achava que era muito pequena ou insignificante, né? Então, acho que essa realidade realmente a gente mudou, por isso que acho que cada vez mais tem gente chegando aqui, né, tem gente visitando, a gente teve várias visitas de ministros ano passado e este ano, né, então, assim, o Brasil está meio pop, como se diz, né, então, por várias razões, né, mas não que a comunidade croata seja grande, né, mas a gente meio que se aproveita um pouco desse momento bom, né, então a gente também tem vários projetos, acho que um dos projetos que eu particularmente gosto muito, né, é esse de contos e causos, e a gente espera ano que vem fazer uma próxima edição, que ele surgiu na pandemia, quando a gente não podia se encontrar, então a gente aproveitou para todo mundo que todo mundo escrevesse sobre alguma história da sua família, sobre algum caos, literalmente, algum conto que tivesse a ver com a sua família, a sua relação com a Croácia. Inclusive, nós temos contos e causos de pessoas que não são ligados pelos laços de sangue com a Croácia, mas por alguma razão criaram uma conexão com a Croácia e essas pessoas também escreveram. Eu acho que isso é muito importante para a gente poder ler e ver tudo que as pessoas acham, pensam e viveram com relação à Croácia e muitas vezes nem sabem que era croata. Isso também é uma coisa muito... Eu acho muito gostoso como professor, quando a gente conversa, aí alguém fala, professor, mas é isso que meu avô dizia, por isso que minha avó fazia daquele jeito, eu achava só que era uma coisa esquisita, quando na verdade, né, é uma tradição cultural que ninguém simplesmente, né, falou pra gente, olha, isso aqui é ser croata, né, ou isso aqui é ser X, né. Então, e também é um espaço para a gente também publicar as pesquisas, né, porque eu percebi que tem muitos acadêmicos no Brasil que se interessam com a Croácia, né, nem sempre eles têm muito espaço para publicar, então a gente criou também esse fórum, né, para a gente poder, e também esses textos são traduzidos para o croata, que ajuda para que também na Croácia eles possam ler mais sobre a gente, e lógico, o nosso memorial, né, da imigração croata, que está fisicamente instalado na Croácia, mas temos o site, né, o site onde também qualquer pessoa pode entrar, se informar e etc, né? Então, se alguém ainda não foi para a Sada, tem que ir para a Sada para conhecer, ainda mais agora no domingo que a gente vai abrir uma exposição temporária. Também tem aqui o link para vocês também explorarem, para entender melhor essa questão da imigração, especialmente os nossos alunos do curso de Língua, de Cultura e História. É importante esse site, né, porque ele traz muitas informações também sobre o processo de imigração, né, instalação da comunidade croata dálmata, né, como se diz aí na zona leste de São Paulo, mas também fala sobre a Croácia como um todo, né, não é restrito, apesar de ter esse foco maior, né, nessa imigração que aconteceu há 100 anos, né. Temos também um outro projeto que está nascendo meio que de maneira espontânea, que eu gostaria de comentar, né, que até porque nós temos aqui algumas pessoas que participam, né, disso que estão aqui, a Karen, a Adriana, não sei se tem mais alguém, né, que está participando, mas tem também um bordado aí do VUC, né, do nosso lobinho, que é feito pela Paula, que é a coordenadora, né, do grupo das bordadeiras e dos bordadeiros, né, que estão intensamente trabalhando no nosso abecedário. Aí sim, não é necessariamente um abecedário tradicional, mas um abecedário da Croácia, né, a partir da arte do bordado. E vocês estão vendo que são realmente bordados variados e muito bem feitos, muito diferentes, né? Então, cada letra, né, o O, o V e o F, né, então eles representam ou algum animal típico da Croácia, alguma localidade, como a cidade de Fugina, né, que é a nossa Gramado, ou a nossa, sei lá, essas cidades, né, que ficam nas montanhas e tem toda uma coisa. Então, são coisas que nós vamos reunir, inclusive no dia 23. Quem for nos visitar também vai poder ver algumas das obras ali, porque nós vamos também discutir maneiras de como finalizar essa obra de arte de maneira que ela possa ser exposta. Então, a gente está pensando talvez no varal, de criar um modo que isso possa depois ser aberto, e essas 30 letras, que representam 30 sons da língua croata, então a gente possa usar isso para falar da Croácia e mostrar essa beleza. Então, é um projeto que nasceu no Brasil, a partir do Clube do Bordado, né, das discussões, um pouco do que a gente também discute no curso de língua croata, né, porque a gente também tem pessoas que participam, a gente sempre está
pensando o que dá para fazer a mais, né? Que aquele estudo da língua croata, que não é fácil, que ele possa realmente ser mais prazeroso e que a gente possa aprender, né? Alguma coisa, né? Sim, Cris, tem muito a ver com essa coisa que a gente tem discutido mais recentemente, essa coisa de pano de cozinha. Essa era uma tradição muito forte, que é legal que você está colocando, porque está um pouco esse ar, né? Desses panos de cozinha, né? Inclusive, tem uma exposição em Zagreb agora com esses panos, né? Então, acho que são tradições que a gente está resgatando e atualizando, né? Também acho que é importante, né? Tem a nossa Câmara de Comércio, que tem feito várias atividades, muitos cursos, muitas coisas há 5 anos já, trabalhando em diferentes ambientes, né? Então, talvez só mencionar 2 coisas que tem a ver com esses projetos, que tem a ver com ensino e pesquisa, especificamente, que eu estou coordenando, então, dando um pouco mais esse enfoque. Então, é a Escola Bracro de Negócios, que está acontecendo agora, e que ela vai ter, no dia 27 de novembro, a sua primeira premiação dos melhores trabalhos de jovens universitários, né, em processo de formação inicial, né, que vão propor projetos de aproximação entre o Brasil e a Croácia. Então, nós fizemos 4 encontros, e cada um dos encontros, nas últimas quintas-feiras, né, nós apresentamos aspectos da Croácia, da história, do mercado de trabalho, de economia. Então, tem um enfoque, né, como diz o próprio nome, em negócios, economia, mas também tem a ver com cultura, né, com essa questão talvez mais intercultural, como que a gente pensa essas relações entre os 2 países, porque para fazer negócios a gente tem que entender como é o outro, né, não adianta só pensar nesse aspecto, mas tem que ter essa questão intercultural. Então a escola surgiu nessa proposta, né, da Bracro, de aproximar, de envolver as pessoas, e nós temos aí acadêmicos, acho que temos uns 10 grupos, né, que eles vão fazer esse projeto em grupo, são de várias universidades e vários lugares do Brasil, de todas as regiões, né, de todas as áreas, economia, letras, ciências políticas, relações internacionais e etc., jornalismo, administração. Então, se juntaram, né, participaram da nossa formação, e agora eles têm esse período até o dia 24 de novembro, né, de prepararem suas curtas propostas, né, de 8 páginas, de como aproximar a Croácia e o Brasil através de alguma temática, algum projeto específico aí, né? Então, a gente vai premiar os melhores trabalhos, depois vamos publicar, né, todos os trabalhos que foram submetidos, e a Câmara apoia depois a realização desses projetos. E tem a ver com isso, que foi feito, na verdade, anteriormente, que é um guia também que foi produzido também em uma forte parceria, né, com a Bracro, né, promovida também um curso que foi promovido pela Bracro, justamente ajudando nesse processo, né, de muitas famílias ou muitas pessoas que querem ir para a Croácia, ou para estudar, ou para trabalhar, ou para morar, ou para se aposentar, ou para ficar com seus familiares, ou para, sei lá, viver a vida, né? Então, foi produzido esse guia em português e em espanhol, né? Com muitas informações sobre como tudo funciona, como eu tiro um bilhete de identidade, eu preciso pagar tal imposto, o que eu faço se eu quero alugar um apartamento, para encontrar emprego, como que faz? Contador, na Croácia faz o quê? A saúde pública é pública mesmo? Né? Então, tem muitas informações que a gente produziu. Ele tem, a versão é digital, na verdade, isso já existia em croata, uma versão dele, mas ela não funcionava muito bem para a gente aqui. Era um documento croata, produzido por croatas, para um público imaginário, assim, que seriam todos os países do mundo onde tem croatas. A gente sabe que cada país tem a sua realidade, né? Então, a gente também adaptou isso à realidade sul-americana, né? Que é a maioria, né, digamos, de pessoas que hoje em dia estão indo em direção à Croácia, dessa grande comunidade, né, sul-americana aí que nós temos, de mais de 1 milhão, mais ou menos, se considera que nós temos mais de 1 milhão croatas morando na América do Sul, seus descendentes. Então, é muita gente, né? Isso, então, esses são os projetos. E agora, para fechar, né, como eu já falei muitas vezes no começo, nós vamos ter, a partir de domingo, uma série de atividades que serão promovidas em parceria com pesquisadores, 3 pesquisadores que vêm da Croácia, para fazer mais um projeto, né, e mais uma vez tentar aproximar os 2 países. Então, nós temos a professora Ivana Hebrank-Grgic, né, que é do curso de Biblioteconomia e Ciência de Informação da Universidade de Zagreb,
e ela nos cedeu gentilmente uma exposição que ela preparou, que se chama Escreviam em Glagolítico, que é o primeiro alfabeto croata, né, que foi criado pelo Cirilo Metódio, que são mais conhecidos por um outro alfabeto, né, que foi criado posteriormente, que é o cirílico, mas eles criam primeiramente o glagolítico, e o glagolítico, digamos, se assentou, ele se instalou ali nas terras croatas de uma maneira muito forte. Então, as primeiras impressões, quando foi inventada a máquina de impressão, né, pelo Gutenberg, né, 30 anos depois, nós já vamos ter as primeiras impressões, né, feitas na Croácia em alfabeto glagolítico. Então, quem quer estudar, por exemplo, a história da língua croata, a história da literatura croata, tem que conhecer um pouquinho o glagolítico, que hoje em dia não é usado de maneira corriqueira. Ninguém usa no dia a dia o glagolítico, todo mundo usa o nosso alfabeto, que todo mundo conhece, né, o alfabeto latino adaptado, mas para a história, para a cultura croata, o glagolítico é muito importante. Os primeiros documentos que falam sobre uma língua croata, sobre um povo croata, né, o nome Croácia, aparece nesses documentos como essa placa, né, que a gente vê aí, né, placa de Baška. Então, nós vamos ter essa exposição explicando tudo, inclusive em português, obviamente, o que são esses documentos, o que eles representam para os croatas. Por exemplo, existe na Ístria o que é chamado o Caminho do Glagolítico. São 7 quilômetros, né, que a pessoa percorre andando, e tem vários monumentos que contam a história da Croácia, do alfabeto, da língua croata, né? Enquanto a pessoa está fazendo isso, indo para uma das cidadezinhas onde eram impressos esses livros, né, em glagolítico. Então, nós vamos receber esses pesquisadores, nós vamos abrir a exposição, e também esses pesquisadores vão falar das suas pesquisas. Então, a professora Ivana, ela vai falar dessa pesquisa sobre produção bibliográfica da comunidade croata, que nós, inclusive, solicitamos que as pessoas se inscrevessem, né, tendo algo escrito, algo impresso, algo produzido pela sua família, pelos seus parentes, né, que não precisasse ser necessariamente sobre a Croácia, mas que fosse algo produzido por pessoas descendentes de croatas, ou pessoas que não são croatas, mas escrevem sobre a Croácia. A gente está fazendo esse levantamento para que ela depois possa, nos próximos 3 anos, voltar e criar aquele arquivo digital, né? Que a gente falou que aí sim a gente vai ter tudo no lugar só, desde os primórdios até agora, como ela já fez isso na Austrália, na Nova Zelândia, né? Então ela já tem experiência disso, ela vai falar, mostrar muitas imagens, né? Como que ela encontrou livros, como que ela fez, como que isso foi importante para a comunidade, né? Então ela vem para abrir a exposição, ela vem para apresentar a sua pesquisa, né? E já começar a realizar a pesquisa com a gente. E junto com ela vem o professor Krešimir Ivanda, que é da Cátedra de Demografia da Faculdade de Economia de Zagreb. Então, ele trabalha com migrações, né, com mercado de trabalho e projeções populacionais. Então, ele vem aqui para a gente apresentar, né, as mudanças demográficas na Europa e na Croácia, né, o que está acontecendo agora, o que vem pela frente. E a gente sabe que é um assunto realmente muito assim, quente na Croácia, né? Então ele vai apresentar isso um pouco para a gente. O que se espera da Croácia com esse investimento maciço, né? Nas comunidades, especialmente as comunidades da América do Sul, né? E talvez um possível retorno, ou a ida de croatas e descendentes para a Croácia. Então ele vai trazer um pouco algumas informações, né? Acredito que para a Câmara de Comércio também seja importante, né? Porque ele é professor da Faculdade de Economia, então acho que vai interessar. Ele já expressou esse interesse em conhecer, né, melhor essa parte. E a professora Rebeca Mesaric Japtic, que é do Instituto de Ciências das Humanidades, né, que esse instituto é chamado Ivo Pilar. É o nosso principal instituto de pesquisa em ciências humanas, né? Então, ou em humanidades. Então, ela vem como representante, né, da área de migrações e de emigração croata, né? Então, ela vai apresentar também para a gente um pouco as dinâmicas das migrações, imigrações, remigrações, né, na Croácia, o que isso tem acontecido. Ela também vem entender melhor como é a vida dos croatas no Brasil,
né? Ela já fez pesquisas em vários lugares, mas nunca no Brasil. Então, ela vem aqui justamente como uma primeira vinda de muitas, né, que ela vai realizar. Então, nós vamos fazer essa apresentação na SADA no domingo, dia 23, e no dia 24 eles também vão fazer uma apresentação, digamos, um pouco mais acadêmica, né, um pouco diferente, na USP, né, na Universidade de São Paulo, que a gente vai estar realizando isso em parceria aí com a minha querida colega que está aqui, que está assim, a Érica, né, que a gente também tem realizado vários projetos também em parceria aí, né, entre Faculdade de Educação, Faculdade de Letras, né, então é isso, tá bom, gente? Então, assim, foi uma master apresentação, está gravada, quem quiser depois voltar para refazer as anotações, né, ou se tiver dúvidas e perguntas. Eu fiz isso um pouco das minhas anotações e da minha cabeça. São muitas coisas. Eu posso ter esquecido de colocar alguma coisa, mas como vocês perceberam, é muita coisa mesmo. Então, acho que isso me alegra, assim, né? Ver que realmente a gente tem muita coisa acontecendo, vai ter várias outras. Isso é muito bom para a gente, porque a gente se conhece, conhece o outro, faz as coisas. Acho que passou um pouco essa época aqui, ser descendente de croata, ou se interessar pela Croácia era algo muito exótico e ruim, né? Tanto as pessoas que se interessavam pela Croácia e as pessoas perguntavam, mas por que você não tem família croata? Ou mesmo quem é descendente fala, nossa, Croácia, que país esquisito, né? Né? Não tinha muito uma relação. Acho que hoje a gente vê uma mudança diferente, né? Então, acho que a gente tem que continuar, né, fazendo esse trabalho. Isso vem de uma longa história que foi feito pelas pessoas, pelas comunidades, de fato, né, sustentar essa identidade que mudou ao longo das décadas, dos anos, dos séculos. A gente sabe que os croatas vinham com vários passaportes, com várias identidades regionais, nacionais, supranacionais. Então, né, são coisas que vão acontecendo, né? A gente vai acompanhando. E aí a gente também abre aqui para né, comentários, dúvidas, questionamentos, ideias. Muitos corações, muitos. Eu agradeço todas as manifestações por meio de emojis. Também esse de festinha, também nós agradecemos. Certo, gente? Mas nenhum comentário, nenhuma coisa assim que vocês queiram falar, que chamou a atenção, alguma coisa nova, diferente, ou alguma sugestão? Bem, eu tenho uma sugestão. Adorei tudo que você falou, fiz as anotações. E eu sei que tem o bordado croata, né, com a Paula, e seria interessante, de repente, ter essas aulas presenciais lá na própria SADA mesmo, marcar de repente um horário, e a gente chamar mais pessoas para bordarem, passar um momento lá conversando, tirando ideias, então seria também algo também cultural, né, tradicional, e eu acho que valeria a pena tentar arrumar um espaço, a gente precisa do quê? Uma mesa, cadeira, e as coisas a gente acaba levando, né? Então, seria mesmo um horário, um dia específico que as pessoas possam ir, né? Provavelmente num sábado de manhã, alguma coisa assim. Então, eu deixo essa ideia aí, porque estamos gostando bastante, eu e a Carmen, né, participando também, do bordado, e através dele a gente conhece mais também, né, os locais, os animais, flores, frutos, então a gente está aprendendo bastante com isso, e é bem interessante, né, o aprendizado com o bordado, né, vem o desenho, tudo mais, então fica aí a dica, a ideia, né, vocês apreciarem. Olá, posso falar, Milan? Vale, Kátia. A minha câmera está com um probleminha, não tô conseguindo abrir, mas essa ideia é excelente, Adriana. A gente promove oficinas, né, periodicamente na SADA. É um espaço que vocês estão sempre muito bem-vindas para continuar as suas atividades. Eu acho que é muito legal a forma presencial também.
né? Sim. Como você citou. Então, vamos lá, em 2026, vamos fazer um grupo, né, que já existe, mas Sim. com mais reuniões presenciais. Sim. A gente garante a Cróstoli e o bom papo, tá bom? Tá ótimo. Um chazinho, uma Cróstoli, um bom papo e um espaço para a gente conversar e trocar ideias e aprender mais sobre a Croácia. Sim, sim. Legal. Solange? Oi, boa noite a todos. Boa noite. Para quem não conhece, sou Solange Juvela, estou como presidente da Bracro, Câmara de Comércio Brasil-Croácia, e aqui gostaria de colocar em público o meu agradecimento sempre à SADA, porque foi dali o meu, posso dizer assim, o meu pontapé inicial para conhecimento da Croácia de uma maneira ampla. Porque eu digo isso? Porque eu sou neta de croata, mas o meu avô faleceu antes de eu nascer, então eu não tive contato com a cultura croata. E através da SADA eu comecei a me interessar mais pela parte da história de família e tudo mais, e cheguei onde eu estou. Então, agradeço ao Milan pela explanação de hoje, sempre enriquecedora, e também gostaria de convidar todos para participarem das atividades da Bracro. Inclusive, teremos no próximo mês, dia 12 e 13, com a participação especial da Kátia, um evento, vocês vão ainda ser informados, mas vai ser no intuito de divulgar coisas de uma forma genérica, né, referentes à Croácia. Em breve vocês serão informados, e sempre com a participação da SADA, que é a nossa parceira, em várias atividades que a Câmara de Comércio promove. Então, a gente tem uma parceria bastante sólida, e também do professor Milan. Tá bom? Bem, obrigado, Solange. Né? Bom, que as coisas se articulam e aí todo mundo se fortalece, né? Acho que aí que as coisas funcionam melhor, né? Para cada um, né? Então, muito bom. Comentários, dúvidas, ideias? Foram muitas, né? Aí está todo mundo processando, né? Ainda isso que a gente, né, que eu acabei de apresentar, né? Mas é isso, né? A gente, de qualquer maneira, vai deixar isso também, a gravação lá no canal. Acho que é um bom complemento, né? Voltando um pouco para o pessoal que está fazendo o curso de Cultura e História, com relação ao que a gente, né, teve de material, que, né, tem as gravações que vocês estão assistindo, as aulas, né, com as leituras. Acho que também, né, eu não avanço tanto, né, nela nesse momento atual. Trago um pouco da atualidade, mas não tanto da comunidade, dessa relação com o Brasil. Acho que realmente eu pensei mais também nesse sentido de ser um complemento, né, para os nossos encontros aí que a gente está tendo, né, do curso. E como eu disse, né, em dezembro nós vamos ter um último Sastanak que vai ser sobre esportes. Bem interessante, é muito diferente, mas ao mesmo tempo faz muito sentido, né? E aí o Boris Pranolovic, que é super engajado nessa temática, também, né, tá na direção aí, né, da própria SADA, né, também, que vai nos trazer muitas informações a respeito disso. E no mais, acho que se não temos comentários, não tem nada a dizer, então eu agradeço aí todo mundo, sempre bom a presença de vocês, e até a próxima. Bom, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigada pela presença de todos. do Virginia. Obrigada. Obrigada pela participação.